Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos o podcast Comitê Revolucionário. E hoje nós trouxemos aqui o Daniel Trinché, publicitário, empresário, hoje no ramo da beleza. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado já de cara por você estar aqui. Eu que te agradeço esse privilégio desse segundo episódio aqui do nosso podcast. Daniel, fala um pouquinho aí sobre o empreendimento que hoje você atua. Eu sempre fui da área comercial e da área do marketing, né? Minha vida sempre girou em torno disso, da TI também. Então eu faço um pouquinho de cada coisa, mas sempre, meu coração sempre foi ali comercial, a veia, né? E há uns 2 anos eu fui ajudar a minha esposa, né, no salão de beleza que ela tem. E aí eu caí nesse universo da beleza, foi onde a gente acabou, né, se conhecendo, tendo a oportunidade de se conhecer. Mas empreendedor é empreendedor, né, cara? A gente empreende em qualquer área, né? Seja na beleza, seja em qualquer outro setor aí do mercado. Tá na veia, né, cara? Tá na veia. Não importa se é com a beleza, se é com tecnologia, ou que fosse um universo diferente, você tem que aprender, né? Então, mas aí você começou a trabalhar lá, assim, no caso, você se relacionou com hoje a sua esposa, né, Rosângela? Isso aí. Eu fui para lá para fazer o marketing, né? Da empresa. Da empresa. Do salão de beleza. Do salão de beleza, isso. Para ajudar a produzir os vídeos. O Lineker, né, que é o artista, né, do salão, tem um trabalho assim fenomenal, excelente. Meninas do Recreio, Zona Oeste aí, ó, quem quiser colocar um mega. E agora na Europa também. E agora na Europa também. Lineker Cardoso, fica lá no Barro World, não é isso? Isso aí, no Barro World. Qual é a loja lá, o número da loja? É a loja 103, 104 no setor França. Setor França, porque lá no Barro World tem vários setores, né? Lá são vários países, né? Até profético, né? É mesmo? A gente tá na França ali, né? Agora botamos um pezinho lá na Suíça, do lado da França. Ah, maneiro. Legal. E ele que é o grande artista que faz tudo acontecer lá. E eu entrei para justamente ajudar ele a produzir os vídeos, né? E lá na Suíça hoje eles estão fazendo assim, qual é o tipo de trabalho que está sendo? Cara, eles estão fazendo o que fazem aqui, só que mais ainda, né, coitado? Porque eles foram sem assistente, sem ninguém, né, para ajudar eles. É um ajudando o outro lá. Tá ele e a Rosângela, minha esposa. Mas que é a mãe dele. Brasileiros lá? Ou... A maioria é brasileira que eles estão atendendo. A maioria são brasileiros. Já tinha esse link com alguém? Qual a ideia? Foi uma cliente que mora lá há 20 anos, veio fazer o cabelo aqui com ele no Brasil. E quando ela experimentou, ela falou, cara, eu preciso levar você para lá. Ela começou, as amigas viram o cabelo dela lá, né? E ficou, meu Deus, mas onde é que você fez esse cabelo? Ela, não, é o cara lá, o Lineker do Brasil. E ela já levou ele para lá já com a agenda cheia. A gente ainda encaixou um ou outro ali fazendo um marketingzinho, né? Mas ele já foi para lá com a agenda cheia só com as amigas dela, porque lá tem escassez, né? Na Europa tem escassez de mão de obra. Na área da beleza, da estética. Tem uma amiga minha que foi agora para Portugal, excelente colorimetrista também. E foi para lá. Quem trabalha direitinho, cara. Brasileiro fazendo o feijão com arroz aqui lá já é muita coisa. Já é muita coisa. Aí chegou o Lineker lá, as mulheres estão doidas. Eu fiquei muito feliz em saber que o empreendimento do Lineker, né, o de vocês, no caso familiar, tem crescido tanto, alcançado a Europa, né, que realmente é um verdadeiro pulo, né, quando se trata de negócio. E falar em negócio, Daniel, assim, qual é hoje, na sua concepção como empreendedor, como hoje gerente / dono, né, acerca do empreendedorismo hoje no Brasil, no comércio? A gente sabe que tem um monte de imposto, né, ICMS, ISS e etc. O que você, assim, qual é a sua visão acerca disso hoje? Qual é a maior dificuldade que você vê como um comerciante? Olha, primeiro que empreender no Brasil é um desafio, né? É uma aventura, literalmente. Até com essa experiência que a gente está tendo na Suíça, a gente está legalizando algumas coisas por lá. E lá você abre uma empresa em um dia. Em poucas horas, online, você abre uma empresa. Burocracia, né? Burocracia zero. Entendeu? E aqui a gente leva 20 dias, 30 dias, tem que preencher um monte de documento, pagar um monte de taxa, pagar mão de obra para poder conseguir abrir uma empresa. Cenários, né? Isso é o melhor dos cenários. Aí recusa o endereço, aí recusa o nome, aí recusa não sei o quê, e assim vai. Se der tudo certo, em 20, 30 dias você consegue. E aí vem os impostos, vem a carga tributária. E conforme você começa, é tranquilo, é um impostozinho simples lá, só que conforme você vai crescendo, essa carga vai crescendo, que você fala assim, opa, peraí, eu preciso acompanhar isso aqui. E aí começa a vir os detalhes, né? Aí hoje a gente tem uma consultoria financeira para justamente dar esse suporte para a gente perder o mínimo possível, né? Fazer as coisas certas, né? Caminhar com
com as leis do Brasil tudo certinho, mas buscando o melhor caminho, porque são muitos caminhos. Né? A ideia do simples nacional, né, que se tinha antigamente, ela já caiu muito, infelizmente. O simples já não é mais tão simples. E às vezes o simples pode ser um problema para a empresa. Né? No início ele é muito bom, mas depois, conforme você vai crescendo, ele acaba se tornando um problema. Então a gente está passando uns bons bocados lá por causa dessa questão tributária, né, toda, e ISS, e imposto de troca de substituição tributária. E tudo, né, cara? Hoje, tudo é muito assim, detalhe. Aproveitando esse gancho aí, a gente está vivendo hoje um cenário muito macabro, por assim dizer, o mínimo, né? Em que hoje eu estava vendo até um vídeo do deputado Gaia. Aí ele fala, né, que o Brasil ele é um batedor de recorde, né? O governo hoje do Brasil é um batedor de recorde. É um batedor de recorde de morte dos Yanomamis, é um batedor de recorde de morte por dengue, é um batedor de recorde por vacinas que foram perdidas, né? Enfim, é um recorde de desmatamento, é um recorde de queimada, né? Que foi uma tecla que foi batida tanto aí na época do Bolsonaro, né? Eles têm recorde de aumento de criminalidade no país, tem recorde de gafes internacionais, né? A gente viu agora aí a Dilma falando que ela... Dilma não, a Janja, perdão, a Janja, né? Já mudou. É porque não faz muita diferença também. Exatamente. Escândalo de corrupção, né? O governo que tem o maior escândalo de corrupção, decreto sigiloso, né? E hoje, né? Nada fora do esperado, né? Exatamente. Já estava no plano, já estava planejado. Não, isso. E hoje bateu o recorde, eu estava vendo também, que bateu o recorde de valor de aumento do dólar desde a época da pandemia, cara. Nunca existiu o dólar nesse valor. O dólar tá 5,94. Vamos ver aqui. E estão se especulando bater 6 para amanhã. É, né? Deixa eu botar um F5 aqui na página. São nossos 5,94, né? E eu acho que, se eu não me engano, na época do Covid, em 2021 ou 2022, não me falha a memória agora. 19, 20, né? Até 21 no máximo, depois começou a... O maior aumento, no caso, foi, acho que 5,85, se não me engano. Então, realmente, é um desleixo, né? Um descontrole, né? Um descontrole. E o dólar de cara desse jeito, né? Mexe na nossa farinha, mexe na nossa gasolina, na carne, nos investimentos, viajar, então esquece, né? Sei nem como é que o Lineker e a Janja conseguiu falar. É pela fé mesmo, né, Daniel? Pela fé. Quando Deus abre porta, não tem jeito, né? Não tem dólar, não tem euro, não tem nada. Fica só assim mesmo. É o que eu falo pra eles lá, cara, não faz conta. Não converte. Se você converter, ainda mais lá, que na Suíça é franco. O franco ainda vale mais do que o euro. Então, se você fizer a conta pro real, esquece. Tu pira. Entendeu? R$1, um franco vale R$6,60. 6,50, 6,70. É isso. Na Europa é a segunda maior moeda do mundo. Primeiro é a Libra, né, da Inglaterra, depois é o franco, depois o euro. Caraca, legal. Entendeu? Então, aí se tu pensar lá nisso aí, tu pira. Entendeu? Quem imagina o preço de uma água? Se você for converter em real, tu não faz. Tem que ser dentro da realidade do local, né? Do valor do local. Isso aí. Mas como eles foram para trabalhar também, né, coitado? Não estão nem tendo tempo de curtir, né? Curtir, não estão só trabalhando, certo, né? No começo é assim, né? Cara, hoje eu tava vendo também outra situação, né? Na verdade, hoje não, esses dias eu tava dando uma olhada. Aí o governo federal transferiu 86 milhões do Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Daniel, você é publicitário. Então, assim, é correto dizer, me afirme se eu estiver errado, né? Me corrija se eu estiver errado, que, assim, ocorreu esse escândalo da Janja, né? Dela xingando lá o Elon Musk, né? Que hoje realmente é uma figura em potencial para o mundo, né? É um braço direito, nitidamente, do Donald Trump, né? Que é o cara do ano, né? É o cara do ano, momento, então foi um vexame bem vergonhoso ela ofender nitidamente para todos verem, e assim, eu vejo que o país ele caiu em cima, né? Não só o país, mas o mundo caiu em cima, né? Toda a direita conservadora. Se não me engano, foi a delegação chinesa que pediu até para que ela não participasse de alguma coisa, teve algum detalhe. Eu acompanho, mas eu nem sempre consigo ver todos os detalhes, né?
Mas eu sei que teve alguma delegação que pediu para que ela se retirasse, não acompanhasse. E aí, cara, ontem eu tava junto com um amigo meu, né, vindo numa viagem, e eu tava pensando assim, eu tava conversando com ele, eu falei assim, meu amigo, engraçado, cara, eu fico assim, admirado com a publicidade da esquerda no Brasil. E eu falo uma admiração de profissionalismo, porque quando aconteceu isso e foi esse boom em cima dela, imediatamente eles já jogaram a questão do golpe, envolveram o Bolsonaro. Então foi uma jogada estratégica, né? Correto? Cara, quem elegeu a esquerda? Foi o povo ou foi o marketing? Foi o marketing. Quem era o Lula lá em 80 e pouco, 90 e pouco? Cara, era um cara largado, com cabelo jogado, né, com blusa da causa operária, e falava um monte de besteira radical. Quando que ele conseguiu chegar perto de ganhar uma eleição? Aí quando veio isso, agora eu me esqueci o nome daquele rapaz, que o marqueteiro dele é Daniel também, se eu não me engano. Aí agora me fugiu o nome dele. Mas quando veio esse marqueteiro profissional, foi ele que elegeu o Lula. Ele mudou toda a aparência do Lula. Aí apareceu o Lula de terno, gravata, né, usando as cores do Brasil. O Lula, quando se elegeu, ele usava verde e amarelo, ele não usava vermelho. Na primeira eleição do Lula, você não via ele de vermelho. Você via ele de verde e amarelo. Entendeu? Então foi criada toda uma imagem, se criou uma persona em cima dele. Né? Aí você pega o arquétipo, cria tudo ali. Aí isso foi trabalhado o marketing de título. Quem elegeu ele foi o marketing, não foi o público. Infelizmente, a massa da nossa população ela é ignorante. Né? Não ignorante assim eu tô falando no sentido de falta de entendimento, falta de conhecimento. Né? As pessoas que são eleitas não são os melhores. Quem são os eleitos é quem tem mais dinheiro, quem aparece mais, quem é mais visível, é isso que elege hoje em dia. E foi o que aconteceu com o Lula. Né? Foi o marketing. A mesma coisa que aconteceu agora. Fez escândalo da Janja, cara, ofendeu o Elon Musk, pelo amor de Deus. Entendeu? Não é porque o cara é bonzinho, não. O cara tá ali para ganhar dinheiro, e ganhar milhões e bilhões, e se bobear vai chegar nos trilhões. E que chegue. Mas o cara tá revolucionando um monte de coisa. Ele foi chamado para ser chefe do departamento de eficiência. Não, esse cara é muito inteligente. Quando a Tesla chegou perto de falir, ele saiu da casa dele e montou um quartinho para ir na fábrica da Tesla. Para ele meter a mão lá e supervisionar dia a dia o que estava acontecendo, passo a passo da linha de produção dele. Caramba. E ele levou a Tesla de uma falência para uma das maiores montadoras. Legal. Só para abrir um adendo aqui, esse que vos falou foi o Gabriel, é o dono da escola de música, a qual hoje o podcast faz parte aqui, né? E se não fosse pelo Gabriel, sua esposa Kathleen, né, nós não estaríamos. Então, agradeço a Deus pela vida do Gabriel. E vou colocar aí embaixo, aí vou estar sempre colocando aí o link da escola de música para você vir fazer uma aula experimental, você, sua família, tá ok? Estão convidados. Daniel, eu separei aqui falando aqui agora do Trump, né, já que a gente entrou no assunto Elon Musk. 2 dias depois da eleição do Trump, aconteceu o seguinte no cenário mundial, né? A China quer construir relações pacíficas, Hamas quer negociar o fim do conflito, o Putin sinaliza a possibilidade de paz na Ucrânia, o Catar decide expulsar o líder do Hamas, o México promete reforçar fronteiras com os Estados Unidos, o NYC encerra os benefícios dos imigrantes ilegais, o Zelensky faz contato com Trump e com Musk, a Europa troca gás russo pelo gás americano, Rússia considera negociar o petróleo, Bolsa de Valores atinge o recorde histórico e o Bitcoin também atinge o recorde histórico. O mundo inteiro sabe com quem está lidando, né, Daniel? É isso aí. O Trump conseguiu mostrar um pouco ao que veio, né? Ao contrário, infelizmente, do Bolsonaro, quando se elegeu. Veio pandemia, eu acho que isso deu um golpe muito duro nele, e ele no início demorou um pouco para reagir a isso, e a esquerda, como faz um marketing muito bom, acabou conseguindo ganhar em cima dele. Eu acho que ali, naquele ponto ali, o tempo de resposta dele foi lento. E o Trump não tem minhas palavras, né? E o pessoal sabe que se ele tiver que apertar o botão, ele aperta. E ele não tem mais nada a perder. Né? Os Estados Unidos também viveu um descontrole aí com esse Joe Biden, né? Sim. Que até por causa da idade, né? Acho que já alguma dificuldade de saúde também não conseguiu controlar o país. Né? E isso foi mostrado nas urnas, né? Que o Trump até teve uma folga até um pouco maior do que se esperava na eleição. Esperava até uma eleição mais apertada, mais acirrada, né? E sem muita expectativa de quem realmente ia ganhar.
Mas o Trump mostrou que realmente não teve tanto, assim, né? É lógico que foi apertadinho ali, mas foi bem mais, a distância foi maior do que se esperava. Então, e aí no dia seguinte da eleição dele, todo mundo já começou a mandar mensagem, opa, vamos conversar aqui, que isso mudou todo o cenário político, né, internacional. Se o Joe Biden continuasse, ia ser, que não ia ser ele, né, ia ser a Kamala, né? Mas na mesma linha dele ali, não ia fazer nada muito diferente do que ele vinha fazendo, talvez um pouco mais de postura só. E aí o mundo ia continuar na linha que estava, né? Tanto que a escalada de tensão que está tendo lá agora, né, por causa dos mísseis de longo alcance lá norte-americano, foi o Biden que do nada deu uma ordem lá para usar, né, impediu todos esses anos de usar essas armas e perdeu a eleição. Falou, agora usa aí, ó, taca esses mísseis aí. E a Ucrânia não tem nada a perder, já, né, tem uma guerra perdida se não depender do Ocidente. Então tá lançando os mísseis lá. Né, e logo depois disso veio o primeiro teste, né, real dos ICBM, né, que são os mísseis hipersônicos, né, de intercontinentais. Sim. Nunca houve um lançamento real desses mísseis, né? As grandes potências têm, e a Rússia conseguiu ser a primeira a usar ela numa guerra mesmo, né? Não com ogiva nuclear. Isso foi uma retaliação política mostrando para o mundo, ó, Trump tá lá, eu tenho esse poder. Eu vou voltar um pouquinho lá na Guerra Fria. Eu gosto muito de história, né? Sim. Então, quando acabou a Primeira Guerra, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que o mundo se dividiu em comunismo e capitalismo, né? A Alemanha em si foi rachada no meio, né? Metade da União Soviética e metade dos norte-americanos. E veio a Guerra Fria, né? Cada um mostrando mais poder que o outro. A União Soviética quebrou, perdeu força, e o mal do Ocidente foi ter esquecido deles. Nesse mês, agora, né, a Rússia revisou, né, a doutrina militar, né, permitindo o uso de armas nucleares em resposta a ameaças convencionais, né? É isso aí. E lançou o míssil no dia 21 de novembro contra a Ucrânia, chocando o mundo e deixando a Europa em alerta, né? É porque não tem defesa, né? O ICBM ele alcança Mach 10 de velocidade, então não tem defesa aérea para isso ainda. Nunca se foi lançado, né? As grandes potências têm esses mísseis, mas nunca usaram na prática, só em testes. Eles só trocaram a ogiva, né? Botaram ogiva comum, mas poderia ser ogiva nuclear. Ele poderia ser detonando em qualquer lugar do mundo. Que louco. Entendeu? Mas não tem um alcance assim específico? Não, agora, se tu quiser dar uma olhadinha, mas eu sei que não me engano, é quase 15 mil quilômetros. Ele alcança, acho que a costa oeste. Ele consegue pegar uma boa parte dos Estados Unidos, e a Europa toda está sob a mira desse míssil. Inclusive, cara, eu não sei se você já ouviu falar, mas eu estava dando uma pesquisada acerca disso, aí eu vi uma operação na Alemanha, né? O plano da Alemanha para a Terceira Guerra Mundial, que seria dizer, não só a Alemanha, mas os países nórdicos todos, a Suécia. Houve um investimento ali de 100 B de euros na atualização do poder bélico da Alemanha. Então, existe esse possível cenário, Daniel, na sua concepção, de ter realmente uma Terceira Guerra Mundial que envolva de novo o eixo? Cara, eu acredito. Com os aliados ali? Eu acredito. A Segunda Guerra começou basicamente assim, né? Começou com um assassinato de uma pessoa. E, se eu não me engano, era da Áustria ou da Prússia, agora não me recordo. Foi um. Sim, é o Arquiduque Francisco Ferdinando. Isso, Ferdinando, isso mesmo. E dali, aí foi aí um espeta daqui, um espeta dali, que é o que está acontecendo hoje. Só que talvez um pouco mais de cautela, porque antigamente não se tinha tanta armas em massa de destruição como se tem hoje, né? Sim. Então hoje todo mundo tem um pouco mais de cautela, porque a mesma forma que a Rússia tem esses mísseis apontados, a Europa também tem esses mísseis apontados para eles. Então, na hora que eles apertarem um botão lá, vai vir um monte de outros botões apertados para eles. A questão é quem vai apertar esse botão primeiro, né? A questão é quem vai ter a coragem de apertar primeiro. E é o que o pessoal acho que tem medo do Trump. Porque eu acho que ele e o Putin, né? São, acho que desculpa a expressão, mas os mais loucos, a ponto de ter vontade de apertar o primeiro, mais insano. E o Putin já meio que apertou metade do botão. O míssil já foi testado e funcionou. As ogivas caíram certinho, com precisão. Ele até prometeu que faria mais investimentos acerca disso. E aposto que vai lançar mais desses, tá? Não vamos se assustar se a gente ver mais desses mísseis voando por aí, na Ucrânia. Porque é a hora que ele tem para testar. Falar aqui, ó, eu tenho, funciona, eu posso botar isso aqui em qualquer lugar do mundo. E não vai ter defesa. Imagina você saber que tem um míssil voando para Paris, por exemplo,
que vai acabar com a cidade ali, milhares de quilômetros devastados ali, queimado, pulverizado. E esse míssil ele tem um poder... Qual é o nome mesmo? É ICBM. ICBM. É em inglês, né, a sigla, mas é míssil balístico internacional, na nossa tradução aqui livre. E ele, aí no caso, pelo tamanho dele, é considerado uma ogiva mesmo nuclear, né? São várias ogivas, né? Na verdade, ele é um... São várias ogivas. Ele é como se fosse um foguete que transporta várias ogivas. Tanto que se você vê o vídeo, tem na internet então, o vídeo rolando. O poder desse bélico desse míssil é muito grande, maior do que o Hiroshima e Nagasaki? Muito, enfim, isso aí esquece. Isso aí já foi. Isso aí já foi. E não tem defesa, porque ele alcança a velocidade de 10 vezes a barreira do som. Ele ultrapassa 10 vezes a barreira do som. Não tem arma, então. Não tem arma hoje contra esses mísseis. Porque a velocidade que ele voa, não tem míssil para voar naquela velocidade para interceptar ele. Entendeu? Até para detectar é difícil, porque ele também voa na estratosfera, né? Ele primeiro sobe, ele entra, ele vai, não sei qual é o nível da camada da Terra que ele voa exatamente, mas ele vai, depois ele desce quando ele tem que descer. E ali ele solta as ogivas, aí é uma cápsula de míssil que é descartada ali, explode, sei lá, sim, e sai aquelas ogivas ali, né? Que o Putin usou, mas não nuclear, usou ogiva convencional. E foi considerado com sucesso o teste, porque onde ele queria atingir, ele atingiu e não teve defesa. A única política, se eu não me engano, que tem para você atacar é literalmente você atacar com uma força maior de decapitação mesmo. Por exemplo, sei lá, a Rússia manda um ICBM para os Estados Unidos. A única coisa que ele vai ter que fazer na política, é uma decisão do presidente, é mandar mais ICBM de novo. É mandar de volta. Mas o problema é que ele vai ter que aceitar aquele que está vindo, ele não tem o que fazer. Olha que loucura. A solução dele é o quê? Pô, eu tenho que responder, eu tenho que mandar um para lá também. Mas esse que está vindo aqui eu vou ter que receber. Caraca. Então, você está recebendo uma caixa pelo correio que é bomba, que vai explodir em cima de você e você não pode recusar a entrega. Enviando outra. E a única solução que você tem é enviar outra para tentar não receber mais. Porque se tu não mostrar força enviando outra, daqui a pouco vem mais para você. E não é enviar outra de aviso, é enviar outra mais forte. O que ainda segura a Rússia com isso, cara, é porque, tipo assim, hoje as potências que os aliados, digamos, vamos voltar à Segunda Guerra, né? Os aliados e o eixo, os aliados hoje têm a capacidade muito maior de lançamento do que a Rússia, a China, né? E talvez o Irã ali, alguma coisa. Sim. Entendeu? Porque senão acho que ele já tinha lançado. Falar em Irã, cara, aproveitando esse adendo aí, em paralelo a essa situação, né, que é uma situação gravíssima, que já ocorre, na verdade, há muitos anos, né? Que, assim, cara, quando o mundo ele demora muito a despertar uma coisa que já está acontecendo há muitos anos. É verdade. Eu conheci, né, através de um jogo que eu joguei online, uma pessoa que era tenente do exército da Ucrânia. Isso há quase 10 anos atrás, e ela já vivia esse conflito há anos, e ela falou assim, cara, esse conflito aqui tem há 70 anos, né? Porque ali era um território da Rússia já invadiu, né? Exatamente, já invadiu uma vez, né, houve um acordo e eles mantiveram aquele, não, beleza, eu vou te manter esse território aqui. Acho que é Geórgia, né? Que eles tomaram. Né? Não, Geórgia não. Eu esqueci, Crimeia. Eles tomaram a Crimeia ali. E aí aquilo ali ficou pra Rússia, não, vou te dar pra você. Aí esquece o resto. Exatamente, foi um cala-boca, né, na verdade, né? Isso aí. Então, assim, em paralelo a isso aí, que já é uma situação bem grave, tá? Agora a gente está revendo um conflito acerca da guerra Israel versus o Islã, e o cabeça-chave realmente é o Irã, né? Hoje, e declaradamente, porque antigamente a gente só patrocinava o Hezbollah e o Hamas, né? Hoje ele está... Além de vários outros grupos, né? É uma guerra declarada já através dos vassalos dele. Né? Exatamente. E aí, cara, esses dias eu estava vendo o TPI, eu não sabia nem que isso existia, que é o Tribunal Penal Internacional, né? A principal instituição responsável pelo combate dos crimes de genocídio, crime contra a humanidade, de guerra e de agressão no âmbito internacional. Ou seja, além do âmbito nacional que já julga, né, existe esse tribunal que foi criado, né, para poder julgar esses crimes assim, tão hediondos. E aí teve, há pouco tempo agora, um mandato de prisão no primeiro-ministro de Israel, né, o Benjamin Netanyahu, e o Yoav Gallant, que é o ex-ministro da defesa, né, de Israel. Cara, isso
Isso é muito louco, velho. Tu tem noção disso? Tu já teve... Cara, é um negócio muito louco, porque ele igualou o Netanyahu com o Putin, com o líder do Hamas, que também foi condenado nesse tribunal. Nem sei se ele está vivo ainda. Acho que já pegaram ele. Eu acho que Acho que o principal tá vivo ainda, né? Do Hezbollah. Não, todos do Hezbollah foram... não, desculpa, do Hamas. Do Hezbollah que eles fizeram a limpa lá. Agora do Hamas também, cara. Eu não sei. Inclusive, no último depoimento que o Benjamin Netanyahu disse que Israel não vai aceitar esse tipo de conduta da TPI, ele diz, inclusive, que, tipo, então quer dizer que eu estou defendendo aqui o meu país, né, o meu Estado Porque quando aconteceu o genocídio lá em Israel, ninguém condenou de cara o líder do Hezbollah. Exatamente. Depois, aí ele alegou que depois que o cara morreu, que veio o mandato, tipo assim, eles estão acusando morto o cara que já morreu, não faz sentido. Cara, assim, eu acredito hoje na ONU, no TPI, que faz parte, né? Tudo são organismos internacionais para justamente tentar guardar um pouco a civilização depois das 2 grandes guerras que teve, né? Logo uma atrás da outra. E tentar criar mecanismos ali para se evitar esses grandes conflitos e tal. Mas eu acho que hoje eles já estão falidas, essas instituições. Tanto que braços da ONU dentro do território ali da... Ai, meu Deus, me fugiu agora. Palestina? Da Palestina, era onde aconteciam as maiores lideranças, os maiores túneis eram a partir de organizações da ONU. Eu vi isso. Entendeu? Então, cara, é uma instituição falida. Eu acho que permeada ali pela... Porque hoje a gente vive um grande sim, né? Você não pode falar mais mal de ninguém, todo mundo pode tudo. Né? Hoje, o cara que mata... né? Vou usar um exemplo, não estou conseguindo achar as palavras, vou usar um exemplo. O Hamas entrou em Israel, matou mais de 1.200 pessoas. Sim. E tá tudo bem. Eles estão se defendendo porque eles são os palestinos que sofrem há anos. Aí quando Israel entra para acabar com a matança do povo judeu, aí tá errado. Acha que essa questão particular acerca do Benjamin Netanyahu e o Olavo Galante é uma questão mais antissemita do que propriamente uma justiça sendo feita? Sim, com certeza, cara, com certeza. Eu penso dessa forma. Antigamente, né, vamos voltar lá no final da Segunda Guerra, quando praticamente o povo judeu foi quase que exterminado, né? Sobrou um punhado de judeus, essa é a verdade. Acho que eles conseguiram juntar uns 8 milhões de judeus para formar uma nação. Em 1948, desde Davi, né? Davi unificou e tornou Israel uma nação, né? Que antes de Israel eram 12 tribos, ou melhor, antes de Davi eram 12 tribos. Davi unificou as 12 tribos, formou a nação de Israel. Em Salomão, quando Salomão se foi, dividiu o reino. E desde então Israel nunca mais tinha sido uma nação completa. Em 1948 foi votado na ONU, né? Até com um voto de Minerva do Oswaldo Aranha, que foi um brasileiro, que deu o voto que criou o Estado de Israel. E ali começou essa questão com os palestinos, que a terra desde então virou uma bagunça. Cada hora era um que habitava, cada hora era um que dominava, né? Aí vieram os muçulmanos, vieram os otomanos, vieram não sei o quê, os britânicos e os nazistas e aquela salada toda. E no final das contas, quem estava habitando ali eram os palestinos, né? Misturado com alguns judeus, só que já estavam espalhados pelo mundo todo. Né? E aí se criou essa superproteção em cima de Israel, para que se criasse esse Estado, né? Até como um método de reparação, né? Para os nazistas terem quase conseguido exterminar eles através do Holocausto. Sim, sim. E agora está se invertendo isso de novo. Né? Tanto que essa questão semita está espalhada pelo mundo. Né? Na Alemanha, por exemplo, eles estão aconselhando algumas pessoas a disfarçar a sua identidade, tanto judaica, né, quanto de homossexuais também, porque está voltando tudo isso. Né? Não diria que está voltando o ideal nazista, né? Mas está tendo mais abertura novamente para isso. Então, para mim, essa decisão de ordem de prisão para ele, isso aí é totalmente antissemita, né? Porque é a tendência, né? Sim. E assim, na verdade, eu te fiz uma pergunta retórica, porque na minha concepção também, porque assim, Daniel, inclusive hoje, por mais que seja um tribunal internacional, ele é regido por pessoas de determinadas regiões, né, que têm um pensamento político, um pensamento religioso, etc.
eu dei uma estudada e vi que realmente o líder, né, assim, digamos assim, o juiz mor do Tribunal Penal Internacional é um francês. E a gente sabe hoje que grande parte da população francesa é muçulmana, né? Isso aí. Então, realmente é complicado. De repente, não. De repente, o cara nem... Eu estou especulando. De repente ele nem tem ligação, né? Mas não é suspeito. Mas tem influência, não adianta, tem influência. Entendeu? Eu não sei se você chegou a ver o documentário da Brasil Paralelo, From the River to the Sea. Não tive oportunidade. Mas ele faz um apanhado muito profundo acerca do Islã hoje no mundo, né? De um pensamento real de dominação global do Islã. E isso é muito preocupante quando se fala não só de nação, mas religiosamente falando também. Isso é bem complicado, né? E a França hoje é um local, né, onde tem uma maior concentração de muçulmanos. Sim. Né? Então, realmente, fica muito complicado você acreditar que não tem uma influência assim particular. Né? Então é isso, né, cara? A Rússia com esse grande poderio, né? O Irã se destacando aí também no cenário internacional, a China, que emergiu também da Segunda Guerra Mundial como nada, né? Hoje é uma das principais potências aí, querendo bater de frente com os Estados Unidos. E eu, na minha opinião, vejo um grande eixo se formando aí, né? Até fazendo uma analogia aí com o eixo do mal aí da Segunda Guerra Mundial, né? Do fascismo, é esse eixo que está se formando agora. A Rússia, Irã, China e a Coreia do Norte, né? Que é uma nanica ali, mas é um pedaço de terra pequeno. Esperava esse momento, né? Que sempre esperou esse momento. Sempre esperaram. Tanto que a Coreia do Norte e o Irã que estão fornecendo drones e mísseis para a Rússia. Para combater na guerra combater na guerra lá da Ucrânia. E tá todo mundo testando seus armamentos. Na verdade, a Ucrânia virou um centro de treino, né? Centro de teste de armamento. Qual que sai melhor, quem que funciona melhor. E, cara, agora é esperar para ver se alguém vai apertar o botão. Para mim, daí é o início da Terceira Guerra Mundial e quem sabe o fim do mundo. Cara, imagina, a gente vai viver aonde? Com um monte de... Porque a arma nuclear, quando ela se detona no local, mas a nuvem, o vento, espalha aquela radioatividade sem limite, cara. Entendeu? No Japão se vive até hoje efeito da radiação. Imagina as bombas hoje com a potência que tem, que são infinitamente maiores, e a quantidade de bombas. Lá foram só 2, pô. Imagina hoje a quantidade de bomba que tem detonando tudo quanto é lugar. Vai levar poeira radioativa para tudo quanto é lado. Chuva ácida. Aqueles cenários de filme, de fim de mundo mesmo, pós-apocalipse que a gente vê. E a gente vai ou a gente fica? Isso vai acontecer antes do arrebatamento ou depois? Esse já é um assunto para outro podcast. A gente tem que marcar o 2. Daniel, eu gostaria de te agradecer pela essa presença aqui no nosso segundo podcast. Hoje o assunto foi muito produtivo, tá? Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua esposa, tá? Do seu enteado, né? Meu amigo também, Eline Cardoso. E que vocês possam prosperar, continuar prosperando. E vamos marcar outras vezes pra gente vir aí. Amém. Quer deixar um recado final aí? Primeiramente, agradecer você pela essa iniciativa, ter esse espaço pra gente falar sobre tudo, né? A gente falou sobre empreendimento, sobre tributo, sobre governo, sobre guerra. Já fomos até no pós-apocalipse lá. Poxa, muito bom ter esse espaço pra gente ter essa comunicação. De repente, levar um pouquinho, né? Tirar dúvida de alguém, ou só levantar um debate mesmo. Cada um tem sua ideia, suas opiniões, mas eu acho que é legal a gente fazer esse debate. Parabéns por esse espaço. Obrigado. A Escola de Música aí que teve essa iniciativa junto com vocês aí. Sem eles, nós não faríamos isso, né? Obrigado, parabéns Gabriel, aí, Kathleen. Muito obrigado aí, Daniel, também. Tamo junto. Valeu. Até a próxima, pessoal. Grande abraço. Valeu. Bom, para você que está gostando do nosso canal podcast Comitê Revolucionário, que trata sobre assuntos importantes aqui a respeito da política, da geopolítica, da religião, dá o seu like, inscreva-se aí no nosso canal, comente se você concorda com aquilo que a gente conversou aqui, indique um amigo, mande o nosso canal para um amigo. Se discordar também, comenta aí, concorda, tá tudo errado aí que vocês estão falando. Vamos continuar o debate, né? Isso aí. Nos comentários. Eu me comprometo a entrar aí também. Se alguém lançar uma pergunta, lançar algum assunto para discordar, eu respondo lá também. Aí sim. Ajuda a gente a crescer, fazer esse canal crescer, para que a gente possa estar melhorando e atingindo um público maior, porque realmente é um assunto muito importante para nossa vida. Valeu, pessoal. Beleza aí. Abraço.